Sejam todos bem-vindos a essa casa espírita. Cumprimentamos também os nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados. Nesta noite de quarta-feira, em que nós, mais uma vez, nos reunimos para cumprir o nosso programa de estudos, de aprendizado, e sempre informamos aqueles que estejam vindo à casa pela primeira vez que esse nosso encontro consiste em uma pequena exposição doutrinária de aproximadamente 30 minutos e em seguida são aplicados os passes àqueles que desejarem. Então, como de costume, façamos a nossa prece de início, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Divino Mestre, amigo de todas as horas, pedindo aos benfeitores espirituais, aos nossos mentores, que possam nos intuir, que nos auxiliem na compreensão do tema que será estudado nessa noite e que possamos, sobretudo, colocar em prática o aprendizado recebido nessa casa, nas nossas lides diárias. Pedimos aos mentores espirituais que possam atender aos nossos pedidos, de acordo com as nossas reais necessidades e com as possibilidades do plano espiritual. Que o Mestre Jesus abençoe os nossos propósitos nessa noite e estejamos todos prontos para receber com alegria, com os corações abertos, a mensagem do Evangelho e as bênçãos de paz e de luz que certamente serão derramadas sobre todos nós. Que assim seja. Como nós sempre dizemos, os temas que são abordados aqui nos nossos estudos ou nas nossas palestrinhas, como alguns dizem, são previamente selecionados pelo departamento doutrinário aqui da nossa casa. E nessa semana o tema que foi proposto é a prece, justamente o que nós acabamos de fazer. E muito mais do que nós podemos compreender, a prece tem um alcance, tem uma extensão e uma possibilidade muito maior, e que nós, certamente, ao longo da nossa evolução, chegaremos a ter um conhecimento da sua aplicação, do seu alcance e dos benefícios que a prece pode trazer em nosso favor. Mas o fato é que, ao pensarmos nesse tema, e o tema dessa semana é o valor da prece, nós precisamos trazer alguns conceitos para compreender melhor esse ato que nós costumeiramente realizamos. Há pouco, quando eu propus fazermos uma prece, cada um tomou uma postura diferente. Alguns se acomodaram melhor sobre a cadeira, alguns fecharam os olhos, mentalizaram Jesus, fizeram suas rogativas e, sobretudo, o que se espera, tenhamos colocado um sentimento nessa prece. Raul Teixeira vai nos advertir, em uma das suas exposições, que precisamos distinguir a oração da prece. Diz ele que a oração, e que vem daí o termo de dizermos que alguém é orador, ou que tem uma boa oratória, é um simples discurso, ou pode ser um discurso que tenha por objetivo a prece. Mas a prece, nesse sentido religioso, é uma declaração de intenções, de sentimento, um diálogo com o Pai, com o Criador. E ela faz parte da nossa cultura religiosa, dessa formação cristã que nós temos, desde a época em que os judeus se organizaram em termos de religião. Nós sabemos que, através de Moisés, os hebreus se tornaram os primeiros povos monoteístas, crendo em apenas um Deus. E a mensagem que este único Deus trouxe era de que, para obterem a graça divina, para obterem a pureza, a compreensão divina, precisavam eles cumprir determinados rituais, determinadas formas, e também colocar um sentimento naquela comunicação, no diálogo com o Pai Criador, que seriam as preces, ou como consta dos livros, dos antigos registros, as rezas.
Então tinham os judeus várias formas de se relacionar com Deus ao longo da sua vida. Eram práticas exteriores e eram determinadas rezas, determinadas preces ou orações, ditas muitas vezes de uma forma prolongada, de uma forma às vezes com um certo cântico, e que respeitavam uma frequência. Eles tinham preces que eram, de certa forma, obrigatórias dentro daquelas famílias que seguiam fielmente o judaísmo. E essas preces eram feitas pelo menos 3 vezes durante o dia. E assim como nós, também eles respeitavam ou se colocavam numa postura diferenciada. Essa postura de unirmos as mãos não é uma prática da época dos judeus. Eles podiam orar ajoelhados, com a cabeça baixa, colocando uma espécie de manto, de chale sobre a cabeça. Tinham alguns rituais, algumas formas para realizar a oração. E faziam preces que eram ensinadas às crianças já desde pequeno. Preces que eram feitas em casa. Então essas preces tinham uma sequência durante o dia, tinha uma certa organização, e nós vamos encontrar em algumas passagens do Evangelho, quando os discípulos pedem a Jesus ou se ausentam porque vão fazer as suas orações. Tem uma oração, eu não sei se a pronúncia está correta, mas Shemone Ezré, algo assim, que se assemelha ou que traz muitos termos que foram colocados por Jesus no Pai Nosso. Por exemplo, o Pai Nosso que estás nos céus. Essa postura de compreendermos que Deus está acima de nós, que já é uma forma de nós reverenciarmos esse Pai Criador. Há outras passagens como agradecer pelo pão de cada dia. Claro que Jesus não inventaria nenhuma fórmula mágica. Ele aproveitou daquelas preces e trouxe uma síntese em que fossem colocadas frases com sentimentos. Mas aí a gente percebe que para os judeus e que talvez para muitos de nós temos comportamentos específicos durante a prece, posturas. Mas será que alguém que não respeita essas posturas é atendido? E se fazer conforme as regras de postura, no local, no horário adequado, e não tiver o sentimento, qual é a utilidade? Nós vemos que tem aí uma diferença entre eficiência e eficácia. Algo que no nosso dia a dia talvez nós não compreendamos exatamente. O que seria a eficiência? A eficiência seria seguirmos corretamente um método. Já a eficácia seria alcançarmos o objetivo. Quando você faz algo, está sendo eficiente ou está sendo eficaz? Será que a prece precisa ser eficiente e eficaz? Precisamos seguir algumas fórmulas? Na verdade, quando os apóstolos conversam com Jesus, em dado momento, Jesus orienta sobre o que não fazer. Então, ele deixa em aberto essas fórmulas ou esses métodos. E ele vai dizer que para fazer a prece, comparando o publicano e o fariseu, em que o fariseu se coloca numa postura de exibicionismo, falando em voz alta e tentando, na sua prece, desfazer a conduta do outro, dizendo que ele não é como aquele publicano, que era um cobrador de impostos, que era visto como uma pessoa de má vida. Então Jesus faz a recomendação de que a prece tem que ser feita num momento de isolamento. E aí ele coloca no quarto íntimo, se isola, que é um termo que já vinha de uma prece dos judeus. Já viu a recomendação deles de se isolar. Então, fechar a porta do seu quarto não é exatamente um ambiente físico, mas fechar-se para essas condições exteriores. Por isso que quando nós nos reunimos, em especial nas casas espíritas, para o momento de oração, para o momento de estudo, geralmente se diz, vamos deixar os problemas lá para fora, esquecer das nossas dificuldades, dos nossos compromissos, porque é o momento em que você fecha a porta desse quarto íntimo
fecha a porta desse coração e se coloca em diálogo com Deus, que em síntese habita os nossos corações, os nossos sentimentos. Essa essência divina está em nós. Então é um diálogo com essa essência divina que está em nós, que vinha já desde os judeus, e que Jesus apenas aprimorou, colocando a necessidade de não apenas louvar a Deus, agradecer, etc., mas também pensarmos no próximo. Então, ele associou aquela eficácia, né, que era o amor, com a eficiência, que é o método de como não fazer. Então, não precisa ser algo esplêndido, com palavras bonitas. E uma das grandes dificuldades que nós vemos quando convidamos alguém para fazer uma prece, especialmente dentro das casas espíritas, é que a pessoa diz: olha, eu não sei, eu não consigo nem fazer a prece, eu me atrapalho, como se tivesse a necessidade de falar algo especial, de dizer palavras bonitas, de fazer uma oração. Então, prece, no sentido que Jesus coloca, é um comportamento, uma forma que seja de não agredir o outro, de não ser exibicionista, de não diminuir o outro, se colocar nessa postura interna. Então vai ser eficiente porque eu estou me isolando do resto do mundo externo, dos problemas, das dificuldades. E a eficácia será porque eu vou colocar o amor acima de tudo nessa prece. E aí Jesus vai dizer que quando fizermos essa prece, pedimos perdão, perdoarmos alguém que tem alguma mágoa conosco. Não adianta a gente fazer uma prece e estarmos magoados, chateados, tristes de alguma forma. Então, o ensinamento de Jesus, que é o que nós estudamos aqui dentro da doutrina espírita, mostra que essa prece, que era tão cheia de formalidades, de rituais, ela precisa ser, na verdade, um momento de recolhimento, para que ela seja eficiente, e precisa ter sentimento, para que ela tenha eficácia. Interessante isso, né? Será que nós conseguimos, nos momentos de dificuldade, ter a eficiência e a eficácia na prece? Quando nós buscamos a prece? Questão 659 do livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar qual o caráter geral da prece. E essa questão aqui já é bastante discutida e trazida nos estudos da doutrina espírita. Os Espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, pensar em Deus, como Criador, como Pai, como alguém que está cuidando de nós. É aproximar-se dele. Será que nós nos aproximamos de Deus quando fazemos a prece? Ou apenas estamos lá de joelhos, imaginando uma divindade que está muito distante de nós, que pode nos castigar e que talvez esteja nos castigando? Aproximar-se de Deus. Por isso que Jesus utilizou o termo Pai, para que nós nos coloquemos nessa condição de filho, sabendo da estatura moral, da distância que nós temos, mas que Ele nos ama, como um pai ama o filho. É pôr-se em comunicação com Deus. E aí, essa passagem já bastante conhecida, há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Bom, louvar, pedir e agradecer. Mas o que louvar, pedir e agradecer? Como louvar, pedir e agradecer? E por que louvar, pedir e agradecer? A gente tem o costume de ensinar os nossos filhos a fazer oração. Vamos fazer oração, vamos fazer evangelho no lar, né, que é uma recomendação que se dá a todos nós que somos espíritas. Mas será que nós sabemos como nos portar ou como passar aos nossos filhos essa mensagem? Vamos começar pelo pedir. E aí, ao longo do estudo religioso, muitos haverão dito de que não seria necessário pedir nada, pois afinal de contas, Deus sabe tudo que nós precisamos. Ou por outra, se tudo que nós temos que passar já está previamente programado e que Deus está nos orientando, se existe um destino pré-estabelecido para as nossas vidas, por que eu vou pedir?
Ou ainda, se tem livre-arbítrio, se tudo depende da minha vontade, se eu posso mudar o meu destino, por que eu vou pedir alguma coisa? É só eu fazer. Então eu preciso compreender o que é este pedir. E eu quero trazer aqui um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 39 aqui até o 46. Há uma passagem muito interessante aqui, que é nos momentos, se aproximando do final do momento da jornada do Cristo entre nós, pouco antes dele ser preso, em que ele se coloca com alguns discípulos próximo ao Monte das Oliveiras. Ele se isola para fazer uma oração. Vamos compreender o que é que aconteceu nesse momento. Então diz assim, versículo 39. Após sair, segundo o costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Ele separou-se deles, cerca de um arremesso de pedra. Achei muito interessante aqui a tradução do Haroldo Dutra Dias, no Novo Testamento. Cerca de um arremesso de pedra. E tendo posto no chão os joelhos, orava, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim esta taça. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Estando em agonia, orava intensamente, e o seu suor tornou-se como coágulos de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, dirigiu-se aos discípulos e os encontrou adormecidos de tristeza. Disse-lhes: por que dormis? Orai para que não entreis em tentação. É a famosa passagem que nós conhecemos como: Pai, afasta de mim este cálice. Então Jesus pediu para que fosse afastada a aprovação. Primeiro que não era uma aprovação. Jesus não precisava passar por isso. Mas vejamos que aqui tem um ensino muito interessante, porque tudo que está registrado é porque um dos discípulos ouviu. Então, se ele falou e alguém ouviu, é porque tinha ali um aprendizado. A ideia é, tem como evitar essa situação, todo esse sofrimento, porque o sofrimento não seria apenas dele, que seria um sofrimento físico e a dor por ver todos caindo em equívoco, mas todo o sofrimento que viria. Jesus já pressentindo esse momento final, é uma conversa com esse pai. Pai, se tiver como modificar, mas se não tiver, que seja feita a sua vontade. Será que nós fazemos as nossas preces assim, quando nós pedimos? Olha, meu Deus, tomara que, vou fazer um exame amanhã, permita que não seja nada. Mas se for, que seja feita a sua vontade e eu sigo com a doença. Ah, meu Deus, me ajuda que eu consiga esse emprego amanhã. Mas se eu não conseguir, eu continuo desempregado, não tem problema. Será que nós temos essa postura de Jesus? Porque nós só fazemos o pedido e esquecemos dessa segunda parte, de aceitar caso não seja possível. Então, pedir é algo que seja possível, mas considerando que isso talvez não seja o momento para nós. Pois se Ele é o nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para todos nós. Bom, com relação a agradecer. Tem uma história, um momento espírita muito interessante que ilustra bem essa circunstância, até porque o nosso tempo é exíguo. Conta-se que um viajante passava por uma estrada e viu uma pequena residência muito humilde e que lá embaixo havia uma menina chorando. Então ele parou, a sua viagem, entrou na residência e perguntou por que aquela criança chorava tanto. E a menina disse que chorava porque a mãe estava muito doente e ela não tinha dinheiro para comprar o remédio para a mãe. Ele era um homem bom, então ele sacou determinada quantia de dinheiro, entregou a menina e disse: olha, você pode parar de chorar, não precisa mais. Ela estava rezando, esqueci desse detalhe. Ela disse que estava rezando, chorando e pedindo a Deus que ajudasse. Ele falou: não precisa pedir a Deus, eu estou aqui, eu vou te ajudar. E deu o dinheiro para a menina. E saiu.
Quando ele saiu, chegou lá no portão, olhou, viu que a menina estava de novo, chorando e orando ainda. Ele voltou. Por que você não foi comprar o remédio? Eu já te dei o dinheiro. Não precisa você pedir mais nada. Ela disse, eu não estou pedindo agora. Agora eu estou agradecendo, porque Deus mandou o Senhor aqui para me ajudar. Será que nós temos essa postura? Será que quando nós pedimos algo e não dá certo, nós agradecemos, Deus, obrigado por não ter dado certo. Mas o problema é que nós não compreendemos quando as coisas não acontecem de acordo com a nossa vontade. Porque o nosso pedido é sempre que se realize, e dificilmente nós conseguimos agradecer quando não se realiza. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Eficácia da Prece, tem aqui uma anotação. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Tem uma mensagem aqui de Erasto. Ele vai falar que há algo que nós sempre podemos pedir, que nós sempre seremos atendidos, que é paciência e resignação diante das dificuldades. Então, isso sempre nos será concedido. Olha, Pai, eu gostaria que acontecesse determinada circunstância. Que tal doença fosse afastada, que tal dificuldade, que eu conseguisse um emprego, que determinado problema financeiro, enfim, o nosso pedido. Mas se não for possível, me conceda paciência e resignação para que eu possa enfrentar essa adversidade. Vejam que, nesse caso, nós estamos falando da eficiência. É uma prece que vai alcançar, pelo menos, o caminho que ela precisa percorrer. Eu estou pedindo algo, mas se este algo não for possível, ou não for totalmente possível, eu peço paciência e resignação para enfrentar aquela dificuldade, ou aquela negativa, aquele fato que não vai acontecer. Então eu vou continuar com a doença, mas eu recebi paciência e resignação. E os Espíritos dizem aqui no Evangelho que isso, efetivamente, nós sempre receberemos. Sempre seremos ajudados com paciência e resignação. Então, eu peço algo, não deu certo. Então, se eu entreguei nas mãos de Deus, e se não me foi concedido, agora, pelo menos, eu tenho paciência e resignação para enfrentar isso. Eu vou agradecer pela paciência, pela resignação. Ou vou agradecer pelo resultado positivo, que realmente aconteceu, ou vou agradecer porque me foi concedido paciência e resignação para enfrentar aquilo que não deu certo. E nós temos muitas pessoas que conseguem chegar a esse patamar. São pessoas que, em algum momento, diante de tantas dificuldades, mesmo assim, nós vemos as pessoas com bom ânimo, com uma atitude positiva. Nossa, mas o fulano não tem nada, parece que as coisas acontecem, tem dificuldade e está sempre sorrindo. Será que a pessoa está feliz por enfrentar um sofrimento? Ou ela está paciente e resignada? Vejamos que se assemelha muito à postura que o Cristo ensinou. Olha, eu gostaria que fosse evitada esse sofrimento, porque toda a humanidade vai passar. Mas se não for possível, que seja feita a sua vontade. E paciência e resignação ele tinha de sobra para nos ensinar. Terceiro ponto, louvar a Deus. E eu sempre fiquei muito curioso para entender essa questão do louvar a Deus. Quando criança e ouvia essa passagem, aqui nós participamos da evangelização aqui na Cefam, eu me lembrava daquele inseto pequeno, né? O louva-a-Deus, que fica como se estivesse com as mãozinhas assim. Então, eu ficava pensando, mas o que esse animalzinho tem em referência a louvar a Deus? O que é louvar a Deus? Nós percebemos que quando os judeus se reuniam para as suas orações, nessa postura que eles tinham, nesse formalismo que eles tinham, havia ali muito de louvor a Deus. O reconhecimento a Deus pela grandeza do universo, das belezas da vida. Então, o louvar é mais uma postura de sentimento, é um olhar que nós lançamos sobre o mundo. Vocês repararam, hoje não tem, mas até antes de ontem tinha uma lua, coisa mais linda. Será que alguém parou algum minuto,
minuto do dia para olhar e admirar como Deus é grandioso. Como é que tem uma figura brilhante lá em cima que a gente fica olhando e imaginando. O que será que tem? Olha as estrelas. Olha o louva a Deus. E aquele insetinho esfregando as mãozinhas. Louvar a Deus, é lógico que precisa que nós estejamos com um bom ânimo, com uma boa postura, com uma tranquilidade, porque no meio de uma tempestade emocional, dificilmente nós estaremos em condições de louvar a Deus nesse sentido. Mas o louvor, e que não precisa ser algo repetitivo, não precisa ser algo escandaloso, faz parte dessa oração, é olhar o dia, é olhar as circunstâncias da vida, tudo aquilo que nos cerca, com um olhar positivo. É conseguir enxergar a beleza nas pequenas coisas. Porque era assim a postura de Jesus. Esse louvor, que pode ser em qualquer hora do dia, que pode ser a qualquer momento, ele também comporta as nossas posturas diante do dia a dia. Quando acontece algo, será que nós dizemos graças a Deus? Será que nós temos essa postura? Graças a Deus hoje está chovendo. Graças a Deus hoje tem sol. Graças a Deus eu acordei. Graças a Deus eu posso dormir. Eu tenho trabalho, ou eu estou lutando pelo trabalho, ou estou vencendo a dificuldade. Esse louvor é olhar as coisas de uma forma positiva. E olhar tudo. Até mesmo as nossas dificuldades. Porque nós, enquanto espíritas, sabemos que não estamos aqui por acaso ou por uma mera concessão da espiritualidade. Temos um propósito. Temos espíritos que confiaram em nós para estarmos aqui. Todos nós. Não nós que trabalhamos no movimento espírita, nós que somos espíritas, todos nós. Alguém confiou, alguém avalizou a nossa vinda a esse planeta. E nesse sentido, louvar a essa oportunidade que nos foi concedida. Então, passar a ter um olhar diferente sobre a vida, sobre as coisas pequenas. Tirar um minuto do dia para observar uma planta, para observar o sol, para observar um animal. Tem pessoas que têm um animal doméstico em casa. Será que para um minuto para olhar, não apenas para se distrair, mas para dizer como Deus é perfeito? Como é bom pensar na vida nesse sentido. Olhar para o sol, olhar para a noite. No livro Conduta Espírita, que é ditado por André Luiz, eu destaquei apenas algumas frases para a nossa reflexão. Ele diz assim, é na mensagem perante a oração: a prece entrelaça os espíritos. Nós nos envolvemos, nós sintonizamos com esses espíritos que, no mundo espiritual, estão torcendo por nós. É uma comunicação, é um WhatsApp que a gente manda para eles. Oi, como que está por aí? As orações, ou a oração, acima de tudo, é sentimento, que é aquela questão da eficácia que Jesus colocou. Sentimento, não é apenas de boca para fora. E aí, uma vez alguém me perguntou, mas dá para fazer oração deitado? Olha, se você estiver cansado, você pode fazer deitado, só que tem que cuidar, porque senão você dorme. Mas se você conseguir fazer deitado, se concentrar, né? Ok. Vejam que não é uma questão de formalismo. Você deitou, se recolheu, aí só que tem que ter um cuidado. Não, eu estou com muito sono, então não vou nem deitar, porque daí eu durmo. Mas é melhor do que ficar em pé e... Nossa, terminei. Então deita, descansa, relaxa e faz a oração. Mas pensar que isso tem que ser consentimento. Os resultados da oração, quanto os resultados do amor, são ilimitados. E nós não temos a compreensão disso ainda. Nós não temos a compreensão das possibilidades que a oração, que a prece pode nos facultar. Quem ora em favor dos outros ajuda a si próprio.
colocar as pessoas que convivem conosco, até mesmo aquelas que têm uma dificuldade conosco, nas nossas orações. E, finalmente, o sentimento é tudo, diz André Luiz. Avaliemos as nossas orações. Quando formos convidados a fazer uma prece, busquemos uma postura confortável fisicamente, mas busquemos também uma postura confortável emocionalmente, esquecendo efetivamente dos problemas, das circunstâncias externas e sintonizando com esse Deus interior que existe em nós. E quem sabe um dia, quem sabe não, certamente um dia, nós conseguiremos ter a compreensão do poder da oração, o poder da prece nas nossas vidas. Obrigado pela atenção de vocês. Vamos fazer então uma prece e passarmos para os passes em seguida. Então, ainda com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso divino mestre e amigo de todas as horas, agradecemos pela oportunidade dessa noite, pela lucidez, pela casa que nos abriga, pela possibilidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, estudando o Evangelho e aprendendo sobre a prece, sobre essa utilidade que ele tem, esta ferramenta que Deus nos permite para sintonizarmos com a espiritualidade maior. Pedimos também, neste momento de oração, por todos aqueles que enfrentam dificuldades, que passam por aflições, encarnados ou desencarnados, que possa a nossa prece chegar em forma de auxílio em favor desses nossos irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos os nossos devedores. Não deixa-nos cair nas tentações, mas livra-nos de todo e de qualquer mal. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção de vocês, uma boa noite. Vamos passar agora aos passos.